São, então, boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Tem alguém que está aqui que não estava de manhã? E a gente vai ter que começar tudo de novo. Então, a parte da tarde, nós vamos começar com 2 apresentações, uma da Alessandra e outra minha. E depois a gente vai responder a perguntas, talvez, dependendo da pergunta, entrando no Redu e mostrando como é. Tá? Então, queria apresentar. Eu sou Cláudia, sou professora do Instituto de Computação e sou, vamos ver, o primeiro prêmio da tarde. Uma bala de café, coreana, que é todos os doramas, como aqueles que... É tudo história de amor. Então, quem responder primeiro, ou quem levantar o braço e acertar, ganha uma bala de café de dorama. Qual é a sigla mais importante da Unicamp? Olha, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou dar para ela, que foi... Eu enxergo mal, foi a única que eu vi. Obrigada. Mas fica um vale-bala para os demais, tá certo? Então, para quem não estava de manhã, vamos todos falar em coral? C, G, D, P. Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa. E a segunda sigla importante é REDU, Repositório, RE, de Dados da Unicamp. Tá? E a Alessandra aqui. Então, a Érica, Dani, por favor. A Kate está aqui ainda? Não. Então, vocês podem levantar, por favor? Para vocês conhecerem mais a Alessandra, é o pessoal da Biblioteca Central, SBU, do Sistema de... Márcio também não está, né? Do Sistema das Bibliotecas, que, com mais a Kate, que não está aqui, é o pessoal dentro da CGDP que faz funcionar a parte de atendimento do Redu, tá? Nas suas várias ações, e ainda tem gente do Centro de Computação. Tá bom? Da DETIC. Então, muito obrigada. Obrigada. E agora, a Alessandra, que é quem está por trás das mensagens, quando vocês enviam mensagem. Alguém aqui já enviou mensagem para o Redu? Quem? Levanta o braço. Ela? Isso. E o Redu respondeu? Ó. O Redu. Quando o Redu não consegue responder, a mensagem vem para mim e eu digo, prezado colega, entendeu? Vá ver as frequently asked questions do Redu. Não, eu respondo, mas... Né? Então, Alessandra, por favor, só que não está aparecendo. Agora sim. Pode interromper para perguntas, eu não enxergo, então tem que fazer alguma mágica com os braços, se possível, gritar. Tá? Mas nós vamos deixar... Então, essas 2 apresentações, o objetivo, nós recebemos dezenas de perguntas que vocês gostariam de ver respondidas aqui. E o objetivo das 2 apresentações é cobrir o máximo possível as perguntas que foram feitas. E depois sempre vai sobrar um bocado. Boa tarde, gente. Eu sou a Alessandra. Então, como a professora falou, eu sou uma das
que responde lá no Redu. Então, quando a gente coloca lá equipe Redu, não é a CGDP, tá, gente? A equipe Redu somos nós, tá bom? Então, aí a professora, quando a gente não dá mais, professora, agora é contigo, aí a gente apela para a professora. Professora, ajuda aqui a gente, que já passou, né? Então, somos nós, tá bom? Nós que estamos lá para ajudar vocês. Esse primeiro momento, agora da tarde, que eu quero falar com vocês é o seguinte, sobre o Redu. Apenas sobre o Redu. Eu não vou falar de dados de pesquisa. Tá? Quem vai falar sobre dados de pesquisa é a professora, depois da minha apresentação. Então, eu vou focar naquilo que vocês mais perguntam quando vocês ligam ou quando vocês mandam e-mail. Então, quais são os problemas que mais acontecem ou quais são as dificuldades que mais se apresentam nos e-mails, tá? Então, nossa conversa agora vai ser essa, tá bom? Então, a Alessandra, Daniela, Érica, Kate, a professora já apresentou, então somos nós do SBU. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão começar agora, vocês não têm acesso ao Redu. O que é esse Redu? O Redu é o software onde fica, né, nossa plataforma, onde ficam nossos dados de pesquisa da Unicamp. Ele é o Dataverse, nós usamos o Dataverse. E para fazer, né, para usar o Redu, todos, não importa quem é você, se você é docente, se você é discente, se você é pesquisador, todos devem fazer o primeiro login na plataforma. Né? Então, entra lá no Redu e faz o seu primeiro acesso. Quando você fizer o seu primeiro acesso, ele tem que ser com e-mail da Unicamp, e-mail institucional. Se vocês fizerem com o seu e-mail particular Gmail, ele não vai conseguir entrar no Redu. Ele vai entrar em outro Dataverse, menos no outro dado de pesquisa, menos na Unicamp. Unicamp precisa ser e-mail da Unicamp, tá bom? Você vai observar que, quando você fizer o login, vai ficar o seu nome do lado direito, lá em cima, conforme está aí na apresentação. Tá? Importante, desculpa, eu esqueci de falar, que é o seguinte, colocou o seu usuário, colocou o seu login, por favor, não coloque Enter e nem clique em Login. Vocês vão colocar lá, entrar com login institucional, autenticação da Unicamp, 2 vezes. Isso acontece muito, eu não consigo entrar. Por que eu não consigo entrar, Alessandra? Você não consegue entrar porque você não está clicando em entrar com login institucional. Acontece muito, tá? Muito mesmo. Então, entra lá com o seu login as 2 vezes. Ele pergunta 2 vezes, tá? O sistema. Então, vamos lá. Quem que pode, né, ter acesso para fazer o depósito na Unicamp? Eu quero depositar, eu tenho meus dados de pesquisa. Quem que pode fazer isso? Discente. Pode? Pode. Desde que o seu orientador autorize você a depositar. Então, você fez o login, eu já tenho acesso? Não tem acesso. É só se o seu orientador ou orientadora ou supervisor ele autorizar, tá? E ele tem que ser da Unicamp, tá bom? Funcionários, pode depositar? Depende. Por que você, funcionário, quer depositar? Você realmente trabalha com pesquisa? Quem é o docente que está junto com você? Tem um docente? Mande para... Vocês vão receber um e-mail do Redu, equipe Redu, perguntando, questionando, tá? Por que vocês querem depositar? Responda esse e-mail, nós vamos mandar para a comissão vai avaliar, enquanto funcionário, se realmente eles acharem, não, realmente trabalha com dados de pesquisa e autorizar, a gente vai dar acesso a você enquanto funcionário. Tá? Docente pesquisadores. Esses têm acesso quando já faz o seu login, tá bom? Ele vai vir para a gente vai ver que realmente ele é um docente pesquisador da Unicamp. Quando eu falo pesquisador, gente, eu sei que alunos são pesquisadores, mas alunos, eles entraram aqui na Unicamp como alunos, eles são discentes, tá? Então, para a gente, vocês precisam de autorização. Por que eu estou falando isso? Eu recebo muito lá, mas eu sou pesquisador, tá bom, mas na Unicamp você é quem? Vinculado como? Você entrou como na Unicamp?
Aí eu entrei como discente. Então, na Unicamp você é discente. Tá? Tem essa diferença, porque eu recebo muito e-mail assim lá. Tá bom? Lá fora eu sou pesquisador. Ok, na Unicamp você é discente, você precisa de autorização. Você entrou na Unicamp como pesquisador, então você já tem a sua autorização já validada. Tá? Eu vou olhar lá, vou ver que você é realmente pesquisador da casa, eu vou dar autorização para vocês. Quando eu falo equipe Redu, tá, gente? Não sou eu, Alessandra, não. A gente dava antes 24 horas para isso acontecer, só que a nossa demanda está enorme, eu estou colocando 48 horas. Mas, geralmente, a gente faz em 24 horas, tá, gente? Por que 48 horas? Hoje, por exemplo, a equipe Redu, ninguém está lá para fazer isso. Então, quem fez ontem não vai estar com o seu login validado, tá? Então, são essas situações. A gente pode ter outros treinamentos, a gente pode estar fora lá da DTRI, então a gente não vai dar essa validação para vocês. Então, por conta disso, 48 horas, dias úteis, sábado, domingo, feriado, por favor, a gente não conta, tá bom? Desculpe. Pode falar, Complementando, professora. para vocês terem uma ideia, tem vezes que é 50 pedidos num dia. Tá? Então, cada um tem que ser verificado manualmente se aquela pessoa qual é o status da pessoa na Unicamp. Exatamente. É importante preencher todos os dados. Quando eu falo todos os dados, olha lá o formulário, quando vocês fazem o primeiro login no Redu, ele já aparece na tela para vocês esse mini formulário. Por favor, gente, preencha esse formulário no todo, principalmente o último lá. Quem é você? Você é docente, você é pesquisador, você é discente? Isso facilita muito a nossa validação. Tá? Quando vocês não colocam esse dado, para que eu vou pôr esse dado? Demora mais, porque a gente vai ter que correr atrás para ver quem é você, para ver se você precisa de autorização do seu orientador, o supervisor, ou se a gente já pode validar. Tá bom? Feito isso, aqui eu vou chamar a atenção pelo seguinte: quem já, esse último mês está fazendo essas validações, vão perceber que vocês não estão recebendo e-mail automático, certo? Não sei se algum de vocês aí fizeram o depósito ou tentaram o acesso. Vocês recebem do próprio sistema e-mails automáticos. Vocês vão perceber que vocês não estão recebendo esses e-mails agora. Por quê? Nós estamos com um problema com a questão de confiabilidade entre o Dataverse com a nova nuvem da Unicamp. Tá? Ele está inconsistente, mas isso está sendo resolvido. Acredito que até esse mês, semana que vem, não sei, uns 15 dias, aí já esteja tudo resolvido e vocês vão voltar a receber os e-mails automático. O da equipe Redu vocês recebem. O mesmo eu chamo a atenção para o seguinte: lá no sistema tem um lugar onde vocês podem mandar e-mail. Por favor, gente, não mande por ali, mande pelo Redu, porque Redu é certeza que a gente recebe. Tá bom? Pelo sistema, pode ser que a gente não receba. E eu estou recebendo, a professora recebeu, e-mails dizendo que a gente não estava respondendo e-mail. Não estamos respondendo porque nós não estamos recebendo. Manda as dúvidas pelo Redu, sempre pelo Redu. Mais um e-mail-chave, redu@unicamp.br. Tá? E qualquer pergunta, quer casar comigo? Isso eu que respondo, mas enfim. E a Alessandra falou muitas vezes em Dataverse. O Dataverse é um sistema que a gente usa para manter e criar o Redu. Tá? Por exemplo, vocês conhecem Excel, vocês conhecem Word, não tem nada a ver, mas é um sistema feito para gerenciar dados de pesquisa. Pronto, eu vou tentar interromper menos. Pode interromper, professora, à vontade. Então, vamos lá. Quando vocês mandam, por que eu falei que é importante? Ele chega assim para mim, o cadastro. Então, se vocês preenchem lá a categoria, quem são vocês, facilita a nossa vida. Tá bom? Então, ele fica mais rápido, ele aparece lá o nome de vocês, ele aparece o sobrenome, ele aparece de onde vocês são, qual faculdade, instituto, centro, núcleo, quem são vocês, e o que vocês são aqui dentro da Unicamp. Tá bom? Aparece todas essas informações para nós. Então, por favor, não deixe de preencher tudo.
Importante, é isso que eu falei, né? Os discentes. Se a gente ver que vocês são discente, nós vamos mandar esse e-mail padrão para vocês, dizendo que vocês têm que enviar para o orientador, orientadora, ou supervisor ou supervisora de vocês, para que eles preencham esse formulário. Chama a atenção aqui de novo, gente. Vocês discente, não preencham o formulário. Se vocês preencherem o formulário, eu vou saber. E eu não vou autorizar. Então, por favor, mande para o seu responsável e peça para ele responder. Outra coisa, tem alguns docentes e pesquisadores que já fez essa tarefa. Ele falou assim, não, eu tenho tantos orientandos, eu posso já mandar para todo mundo? Pode. A gente vai ver lá, a gente vai receber e a gente vai deixar lá ele já reservado. Bom, o professor já autorizou, está tudo certo. Só que eu preciso que o discente faça o cadastro. Não adianta o docente mandar e o discente não fazer o cadastro no Redu. Não tenho como autorizar um cadastro que não foi feito. Isso está acontecendo bastante. O professor fez e o aluno não fez. Aí o professor, ele liga. Olha, eu já autorizei meu aluno. Realmente, professor, o senhor já autorizou o aluno, só que o aluno não fez o cadastro. Eu preciso do cadastro dele no Redu para eu poder autorizar, validar o cadastro dele. Então, está acontecendo muito isso também. Tá? Funcionário, foi o que eu falei, o funcionário precisa justificar o porquê. Tá? O porquê que ele quer. Ele justificando, ele também vai mandar o formulário para o responsável. Tá? Aí a CGDP vai avaliar, e assim que a CGDP avaliar, aí sim a gente valida o do funcionário. Tá? Aqui eu recebo todo dia uns 10, pelo menos. Eu já tenho cadastro, meu orientador já fez, eu já estou validado, está tudo legal. Tá bom, e agora? Eu entro lá e eu não consigo, meu nome já está lá em cima, eu estou dentro do Redu, preciso fazer meu depósito, eu não acho o dataset. Está falando que eu preciso achar o dataset, cadê meu dataset? Sabe o que acontece? Acontece esse erro que está sinalizado aí embaixo, ele que está em rosa aí, ó. Quando acontecer esse erro, gente, é porque vocês não escolheram uma área do conhecimento. Vocês precisam escolher uma área. Se vocês não escolherem uma área, o sistema vai dar esse erro. Tá? Por quê? Quando vocês vão direto, lá em cima, direto para selecionar o dataset, ele vai falar assim para você, isso não é um dataset, isso é um dataverse. E dataverse são essas áreas do conhecimento. E ninguém tem autorização para fazer uma área do conhecimento. Tá? Ele já foi consolidado pela CGDP, são essas as áreas. Então, vocês precisam escolher, os seus dados de pesquisa estão direcionados a que área? Pertence a que área? Escolha uma área, aí sim, do lado direito, você vai ter o seu dataset para clicar e abrir a planilha. Isso eu respondo várias vezes no dia, tá? Esse erro. E aí, abriu minha planilha. O que eu tenho que fazer? Nós temos alguns campos obrigatórios e alguns campos opcionais. Eu vou falar dos obrigatórios primeiro. Pode falar, professora. Deixa eu só perguntar. Todo mundo sabe o que é metadados? Quem não sabe? Pois é. Vou te dar uma definição que vai te deixar na mesma. São dados sobre dados. Então, se desculpe, porque eu ia falar sobre isso, eu já estou adiantando, te interrompendo, que é minha especialidade. É o seguinte, é uma informação mínima que você coloca num catálogo que vai descrever os arquivos, para depois ser fácil de achar. Tipo, se fosse um artigo, título, resumo, palavra-chave. Eu trouxe aqui um exemplo, porque eu cheguei lá, eu sou tratada aqui no hospital da Unicamp, aliás, muito bem, e esse aqui é o remédio que eu tomo. Aí eu abri,
São comprimidos brancos, quando eu peguei e abri, e aqui tem o título, isso é metadados. Título, posologia, fabricante, data. Tá bom? Então, eu sei que tem o meu remédio aqui. E aí, eu abri um frasco que eu tinha em casa, em vez de comprimido branco, saiu verde e roxo. Eu disse, o que é isso? É porque eu reuso. E reuso vidros de remédio para guardar outros remédios. Então, isso que acontece, depois eu te mostro. Aí, eu levei para o médico e eu disse, o que é isso? Ele disse, eu sei, eu também não sei. Tilenol. Então, guardei Tilenol num frasco de outro remédio. Os metadados indicam que aqui tem o meu remédio. E o conteúdo não é. Então, quem informa metadado inadequado, aquilo nunca vai ser achado. Então, vocês se lembram do remédio, depois eu mostro. Tá bom? Mas é isso que é metadado. É uma descrição que permite que na web qualquer um já saiba procurar o seu arquivo ou seus arquivos de dados. Tá bom assim? Deu para entender? Depois eu te dou um remédio de presente. Vamos lá, hoje de manhã, quem esteve aqui de manhã, nós falamos muito sobre padrões, né? E quem ama os dados de pesquisa, né? Um dos loves que falaram aqui, porque você ama, foi padrões. E é exatamente isso que eu vou falar agora. Não dos dados, mas sim as informações correspondentes aos dados, que são os metadados. Tá bom? Então, é importantíssimo que vocês preencham o mais correto possível do que trata o seu conjunto de dados. É importante saber qual é a diferença de um repositório institucional que nós temos aqui na Unicamp para o REDU, que é o Repositório de Dados de Pesquisa. Esse repositório são de dados, conjunto de dados. Não é igual ao outro, que a gente tem que colocar artigo, tese, dissertação. A gente precisa publicar todos, um de cada vez, certo? Aqui não. Aqui são conjunto de dados. O seu assunto, o seu conjunto de dados, você vai colocar num único dataset. Eu posso ter mais de um? Pode ter mais de um. Ninguém está proibindo você ter mais de um. Mas a gente tem que ter a visão que REDU, dados de pesquisa, ele é conjunto de dados de pesquisa. Dele pode sair tese, dissertação, artigo de evento. Você pode produzir todas essas publicações através de um conjunto de dados de pesquisa. Então, é sobre isso que nós vamos falar. É importante ter claro isso. Tá? Porque há muita confusão na hora de o que eu vou depositar agora. Eu estou com a minha dissertação. É a minha dissertação que eu vou colocar? Não. A sua dissertação você vai colocar lá no SIGA. Aqui você vai colocar os dados, o que foi antes. Tá bom? Que a professora vai falar depois que são esses dados. Mas vamos lá. Título. Colocar um título que represente os dados de pesquisa. O que representa o seu conjunto de dados de pesquisa? Não deve colocar título do artigo, série, dissertação. Não deve, não é que não pode. Pode, mas não deve. E muito menos assim. Título. Refere-se à minha tese. Que título é esse? A minha tese, a professora tem a tese dele, a Dani tem a tese dela, a Érica tem a tese dela. Qual é a sua tese? Qual é o título dos seus dados, seu conjunto de dados de pesquisa? Pensa sempre que todas essas informações ela tem que ser de reuso. Os outros precisam entender do que trata os seus dados de pesquisa. Eles precisam ler o seu título e ter uma ideia do que é. Tá? Tá, isso muito me interessa. Aí sim eles vão para as outras informações. Tá? Isso tem que estar bem claro. Vamos lá. Autor. Quem são os autores? Autores são todos que fizeram parte desses dados de pesquisa, tá? Desse conjunto de dados de pesquisa. Pode ter gente de fora? Pode. Eu fiz, o meu conjunto de dados de pesquisa é em conjunto com outros alunos que estudaram comigo. Pode entrar todo mundo? Pode. Tá bom. Qual é a ordem de autoria de dados gerado? Quem que entra primeiro como autor?
Aí vocês vão ver com o orientador, com o supervisor, é eles que vão definir quem entra primeiro, segundo, terceiro, quarto como autoria. Uma coisa muito importante, se for tese ou dissertação, aí sim tem que ter o nome do aluno e tem que ter o seu orientador, tá? Ou tem que ter o nome do aluno e tem que ter o seu supervisor, tá bom? Isso a gente olha para ver se colocou os dois mesmo. Nunca vai ser autoria sozinho, é sempre com seu orientador. Pode falar. Deixa eu chamar a atenção também de uma coisa que gera muitas dúvidas, que é a seguinte: é autor dos dados, são autores dos dados. Quem é que ajudou a coletar, organizar, preparar, o que quer que sejam os dados? Às vezes você tem um artigo com vários autores, porque todos contribuíram para a pesquisa. Mas os dados que aquele artigo usa foram preparados pelo aluno e o orientador, ou por outras pessoas. Não vamos misturar autoria de dados com autoria de artigo. É quem trabalhou para produzir os dados, tá? E tem alguém aqui que tem convênio, algum projeto com gente de fora do Brasil? Ninguém levantou o braço. Tem 2 ali, professor, 3. Então, existe a seguinte questão, e todo mundo já fica sabendo. Cada vez mais, nos Estados Unidos e na Europa, autoria de dados é promoção, para começar. Tá? Segunda coisa, muitas vezes até a pessoa lá de fora ainda não tem também essa cultura. O que acontece? Publica com você um artigo, tipicamente um aluno de doutorado, e orientador daqui, um co-orientador lá fora. O co-orientador lá fora ajudou o estudo, mas não gerou os dados. Não ajudou a gerar os dados. A pessoa lá de fora não é coautor dos dados. É claro que você pode dizer, por cortesia, você quer ser coautor dos meus dados, mas isso daí porque nós temos visto, não é só aqui não, em todo o Brasil, essa confusão que em artigos que tem às vezes 30, 40 autores, coloca todos como autores dos dados. Não são. Autor de dado é quem é autor do dado. Tá bom? Então, vocês mantenham isso na cabeça, porque, inclusive, para teses, muita coisa dos dados é só Unicamp. Mas depois tem colaboração com o exterior e os dados, em vez de ser só da Unicamp, entre aspas, começa a ser do mundo inteiro. Então, atenção na autoria de dados. É importante, na hora que for colocar o autor, colocar a filiação. Gente, se não colocar a filiação, aí fica complicado. Porque se for dentro da Unicamp, ainda a gente consegue achar. Se for fora, a gente não consegue. Então, nome completo, o mais completo possível, e a filiação é importante. Oi. Acho que você precisa do microfone. Não sei se está sendo gravado. Está sendo gravado ou não? Não sei. Está sendo gravado. Nessa parte de autoria, os meus dados eles foram coletados por uma ONG, e a gente fez o tratamento e sintetizou isso numa base. Aí eles poderiam ser acreditados como autores também? E aí não seria, né, sei lá, o diretor, ou enfim, porque foi um multirão, são assim, muitas pessoas envolvidas. Então seria o nome da ONG, assim. Nós não costumamos colocar nome de ONG, tá certo? Teria que ter algum representante da ONG, mas você... Aliás, o que eu aconselho para todo mundo, quando for fazer algum projeto com quem quer que não seja estritamente Unicamp, e que saiba que vai gerar dados, tá? Que seja Unesp, que seja USP, que seja PUC, aqui de Campinas. Antes de começar o projeto, organize como os dados serão tratados, que é o plano de gestão de dados, e combine questões de autoria. Tá? Então, você tem que ver com a ONG, se por direito ela
Você pode pôr, mas tem que ver como. Isso aí você tem que fazer uma consulta ao Redu, tá certo? Mas não dá para você colocar... Alô? Não dá para colocar a ONG inteira como coautora, tá bom? Vamos lá, contato. O contato, ele já vem automático. Ele vem o nome de quem... Desculpe, de novo, vou voltar para a autoria, porque isso já virou, como eu disse, critério de promoção, e tudo indica que daqui a uns 10 anos, não para mim que sou velha podre, tanto se lhe dá quanto se lhe deu, mas aqui, a dentro de um prazo de 10 anos, isso vai contar para a promoção na Unicamp, vai contar para o CNPq, vai contar para todo mundo. A autoria de dados já conta como autoria de artigo ou livro, em alguns lugares. Na Holanda, em várias universidades americanas, por exemplo. Desculpe. O contato ele já vem automático, o nome de quem está depositando. Discentes, tese, dissertação, o contato tem que ser do seu orientador, da sua orientadora, tá bom? Porque vocês vão embora, né? O orientador, ele fica aqui. Se a gente precisar pedir socorro, é para ele que nós vamos pedir. Então, é o contato dele que nós deixamos aqui, tá? Vamos lá, gente. Descrição. O que é descrição? Nada mais é que o resumo. É o resumo da tese? É o resumo da dissertação? Não. É o resumo do seu conjunto de dados. Qual é a finalidade? Qual é a natureza? Qual é o escopo do conjunto de dados de pesquisa? Gente, não coloque aqui, por favor, não coloque aqui o resumo do seu artigo, o resumo do seu trabalho final, da sua produção. Tá? Aqui, de novo, é conjunto de dados de pesquisa. Por que eu estou falando isso? Porque já tem gente brava comigo. Porque eu não estou publicando, eu estou devolvendo. Tá? Então, não colocou, mas isso daí não devolvendo. É da cabeça dela. Deixa eu defender então vai. A equipe da biblioteca. A CGDP, aquela sigla que ninguém conhece, decidiu que determinado tipo de título, determinado tipo de resumo, não tem nada a ver. Tá? E vocês não imaginam o que colocam. Então, a gente está devolvendo, então tem gente aí, mas eu preciso, rápido, tá? Então, vamos completar direitinho, que aí a gente vai publicar, tá bom? Então, coloca lá a descrição do seu conjunto de dados de pesquisa. De novo, pense no reuso dos dados. Assunto. Esse assunto aqui é para você selecionar. Qual é o assunto dos seus dados de pesquisa? Tem lá várias opções. Pode escolher mais de uma, se tratar de mais de um assunto, tá bom? Mas esse aqui você não preenche. O que você preenche são as palavras-chave. Tá? Esses, sim, são os termos que descrevem o seu conjunto de dados de pesquisa. Tá? Então, assim, pense de novo, como que você buscou, quais foram os termos que você buscou para fazer o levantamento dos seus dados? Então, aí você pode colocar aqui do que realmente ele trata. Tá? A gente coloca aqui vocabulários, né, que é uma fonte para vocês pesquisarem, mas é o que vocês colocarem lá, a gente vai validar. Tá bom? O que trata os seus dados de pesquisa. De novo, quanto mais fiel vocês colocarem aqui os assuntos, o reuso vai ser maior. Se vocês colocarem lá só uma palavra, sei lá, Brasil, vai passar, Brasil. Mas Brasil o quê? Que você está falando Brasil, mas Brasil o quê? É importante vocês colocarem realmente o assunto correto, tá? Ou o mais específico possível, tá? Agências de fomento, esse também é obrigatório. Agências de fomento, a gente tem um campo, tá? Agência de subvenções, e essa agência você tem que colocar lá todas as suas agências com seus números de processo, tá? Todos os números de processo que fez parte do seu conjunto de dados de pesquisa. Esse também é obrigatório. E a agência de subvenção é um nome lá da tradução, deve ser ChatGPT, alguma coisa assim. Nós chamamos de agência de fomento. Então, coloca FAPESP, processo, CNPq, processo FINEP, pode ser alguma empresa, o nome do processo. Pode.
Então, aí vocês colocam junto com o número de processo. Se não tiver, como ele é um campo obrigatório, aí vocês completam lá que você não tem, o número de processo vocês completam com 0000, tá bom? Aqui, declaração obrigatória sobre a ética e privacidade. Aqui vocês não têm opção. Vocês realmente têm que ter feito esses 2 passos, estar ciente, né, dessa declaração obrigatória, senão não vai para frente, tá bom? Aí só vocês dão o checkzinho lá, que vocês estão cientes que está tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo de acordo, tá, gente? E se for necessário, seu conjunto de dados de pesquisa, se for necessário, se passou pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Unicamp, tá? Vocês têm que estar cientes, porque isso é de responsabilidade de vocês, de quem está depositando, tá? E o depositante, quem fez o depósito, esse já vem preenchido. Esse vocês não precisam mudar, pode ficar o nome do discente sem problema nenhum. Agora vamos falar do não obrigatório. Não obrigatório é o seguinte, primeiro campo, ele vem lá em cima, tá, gente? Vem depois do título, a URL. Quando vocês olharem lá, vai ter uma URL. O que é essa URL? Se vocês já publicaram os seus dados de pesquisa em outro repositório, em outro lugar, e ele está disponível, você não precisa trazer os seus arquivos para o Redu. Basta vocês colocarem o link de acesso nessa URL. Mas vocês são obrigados, enquanto tese hoje, depois enquanto dissertação, e a colocar os metadados no Redu. Tá bom? Então, vocês colocam a URL lá. Aí, vocês não precisam colocar os arquivos. Tá bom? Então, se já está publicado em outro lugar, não precisa trazer para a Unicamp. Mas metadados, obrigatório. Publicações relacionadas. Publicações relacionadas é aquilo que eu falei para vocês. A sua tese, a sua dissertação, os seus artigos de evento, capítulo de livro, as suas obras de arte, o que você fez de produção final. Vocês colocam aqui a referência, e aí nós vamos fazer a ligação entre o repositório institucional com o repositório, o Redu. Nós fazemos essa ligação entre os dois e fica navegável. E quem está em um repositório ou no outro repositório sabe o que foi feito de dados de pesquisa, e no dado de pesquisa sabe o que saiu de produção daqueles dados. Então, é só para ficar uma ligação mesmo de toda a produção realizada dentro da Unicamp. O que foi produzido? Eu vou ter que interromper, que isso é algo que me dá uma raiva. Você está usando o vocabulário Unicamp, né? Repositório institucional. Sou obrigada. O vulgo RI. O que tem no RI? São artigos, teses, dissertações, relatórios técnicos, tudo que é publicação. Está no RI. E o que tem no Redu são dados que podem ou não ser associados a publicações que estejam no RI, que é o repositório institucional. Os dois são repositórios institucionais, tá? Só que o RI nasceu primeiro. Então, quando a gente fala de repositório institucional, a gente não, eu não falo. Mas o pessoal da biblioteca fala de repositório institucional, eles estão pensando nas publicações. Está claro? Então, a Unicamp tem 2 repositórios associados à pesquisa, a produtos de pesquisa, o RI e o Redu. O quê? O RI nem chama RI, o nome dele é enorme, né? O nome dele é enorme, por isso, vulgo RI. Isso, e o nome dele é, como é que é mesmo? Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp. Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp, como se dados não fizessem parte da produção científica e intelectual. Por isso que eu tenho raiva. Bom, tudo bem? Com razão, professora. Muito obrigada. Vamos fazer uma revolução. Somos todos repositórios. E está tudo junto. Mas, enfim, são essas a diferença, e a gente faz essa ligação quando um está no outro, né? Então, vamos lá. Aqui não é obrigatório, tá? Mas
vamos lá. Agora vem os arquivos. Os arquivos. Ah, é? Então tá. Então aqui. Você vai falar? Então eu vou pular, gente. A professora vai falar a hora que ela for falar de dados. Tá? Aqui a única coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: o que tem no sistema quando for colocar o arquivo? Então, lá no final, vocês vão ter essa tela, né, que eu estou mostrando em cima, para selecionar o arquivo de vocês. Podem ser qualquer tipo de arquivo, qualquer extensão. E embaixo tem para você descrever o que é aquele arquivo, porque tem gente que coloca um monte de arquivo. Então, tem outras formas de descrever, mas também pode ser colocado aqui o nome correto, é importante, e você pode descrever um pouquinho do que tem dentro daquele arquivo. Tá? Ele dá essa possibilidade, a ferramenta, tá? Descrever sobre o arquivo. Então, depois a professora vai aprofundar mais sobre esse assunto. Aqui é importante também. O que acontece? Eu recebo muito e-mail falando que não está conseguindo seguir no depósito porque está dando erro. O erro está no arquivo. Por quê? Principalmente arquivo em Excel. Quebra de linha na célula, não pode. Célula em branco, não pode. Célula única que abrange várias linhas, também não pode. E cabeçalho ausente. Se tiver alguma coisa relacionada a isso na planilha Excel só, tá, gente? O sistema dá um erro e não deixa vocês prosseguir. Nenhumazinha. E o que escreve na célula? Não sei. Não faço ideia. Mas ele não deixa prosseguir, ele dá erro. E se zipar o Excel? Se zipar, não tem problema. Então, pronto, está aqui o segredo. Pode depositar uma planilha em branco zipada aqui. Aí não tem problema. Se for ele solto, ele não deixa prosseguir. Tá? E o erro é por conta... É uma dessas coisas que não foi feito, né, ficou em branco, ele não deixa prosseguir. Tá? Feito isso, salvou o seu dataset. Tá? Ele está salvo lá. Ah, pronto, vou publicar? Pode falar. Pode. Qualquer extensão ele aceita. CSV tem a mesma restrição? Acho que não. Não recebemos nada de erro quanto ao CSV. Só Excel. Ah, tá. Ótimo. Tá? Não recebemos até então. Não vou falar então tem sim outro ou segredo. não. Não recebemos. Teria que ver o que ele está tentando fazer com o Excel, né? Porque se ele fizer a mesma coisa com o CSV e não tiver problema, vocês podem começar a recomendar usar CSV ao invés de Excel. Isso. Agora, e tem um problema que eu estou pensando agora, um campo em branco, ele dá margem a dúvidas, porque aquilo quer dizer, aquela informação ou não foi fornecida, ou é desconhecida, ou não foi coletada. Então, eu não sei, eu teria que falar com o pessoal que desenvolveu o Dataverse, mas é para não dar margem a dúvidas do que o campo em branco representa, porque isso é um problema de qualidade para qualquer planilha, arquivo, etc. E essas recomendações estão no próprio sistema. Tá, gente? Se entrar lá no sistema sobre o Dataverse, ele tem lá essas recomendações enquanto Excel. Tá? Então, vamos lá. Bom, salvei, já foi lá para a publicação? Já está liberado para a gente publicar? De jeito nenhum. Tá? Só vai lá para a gente publicar se vocês submeterem para a revisão. Se vocês não clicarem em submeter para a revisão, ele vai ficar parado lá, para sempre, amém. Que a gente não consegue, a gente não vai mexer, porque para nós, vocês ainda estão fazendo alguma coisa. Para nós, vocês vão colocar mais informação. Tá? Então, precisa clicar, tá bom? E submeter para a revisão. Submeteu para a revisão, vocês não conseguem fazer mais nenhuma alteração, enquanto a gente não publicar. Importante aqui. Quando vocês salvarem, vocês vão ver que vocês vão ter um DOI. Esse DOI está válido? Não. O DOI só vai estar válido quando a gente publicar. Porque quando a gente publicar, a gente vai pagar esse DOI.
Tá? Então, aí ele vai ser válido. Enquanto ele não for publicado, ele não é válido. Ele vai dar aquele erro, se vocês buscarem por ele vai dar aquele erro de que ele não funciona. Tá? Ele não funciona porque ele não foi pago. Ele não foi pago porque ele não foi publicado. Aí vocês olham lá se vocês mandaram para submissão ou não. Como que vocês sabem se vocês mandaram para submissão ou não? Ele trabalha com cores. Se ele tiver laranja, azul e laranja, e vocês não mandaram para submissão. Se ele estiver azul, laranja e verde, vocês mandaram para submissão. Vocês não podem mudar mais nada. Tá? Aí tá bom. Foi publicado, vocês já têm um DOI de vocês, aí vocês falam assim, poxa vida, eu poderia ter colocado um assunto a mais. Nossa, eu poderia ter colocado uma descrição a mais aqui. E aí? Eu não posso mais mexer nele? Pode. Você pode mexer nele de novo, você pode fazer as alterações que precisarem. Por favor, não altere a sequência de autor e não altere o título. Lembre-se, isso é citação. Se vocês alterarem isso, vai mudar a citação se alguém já usou os seus dados. Mas as outras informações, vocês podem mudar ou acrescentar. Pode acrescentar arquivos. Vocês só não podem esquecer de mandar para a submissão de novo, porque senão vão ficar lá o arquivo pendente para o resto da vida, porque a gente não pode fazer atualização. Lembrando que é atualização, são versões diferentes. O DOI continua o mesmo, o DOI não muda mais, aquele DOI é daquele registro e nunca mais vai mudar. Nós pagamos por ele, tá? A citação fica versão 1, versão 2, versão 3, quantas vezes vocês mudarem. Tá? Só não muda o DOI. O DOI é o mesmo. Se vocês colocarem lá a citação, sempre vai ser a mesma. Tá? Então, por favor, não esqueçam de enviar para revisão, porque senão vocês vão falar, ai meu Deus, e agora? É o que está acontecendo agora, tá, gente? Quem tem aí depósito pendente, eu vou falar o que está acontecendo hoje. Ficou um bom tempo, um monte de gente depositando e não mandando para revisão. A professora Cláudia ela mandou um e-mail para as secretarias de pós-graduação pedindo que todos mandassem para revisão, que tinha muito dataset parado. O que aconteceu? Um monte de gente foi lá e mandou para revisão. Aí a gente não sabia se atendia os que estavam chegando agora ou se atendia os antigos. Então, nós estamos meio a meio, nós não conseguimos ainda finalizar todas as publicações. Então, tem muita coisa aí pendente no meio. Tá? Não é porque não estamos fazendo, é que estamos atendendo um pouquinho aqui e um pouquinho dos antigos. Tá? Então, nós estamos indo devagar, tá, gente? Que a gente tem bastante para publicar, porque aconteceu isso. Estava indo num número razoável e nós tivemos que parar, né? Porque houve bastante por conta da submissão. Tá? Pode falar. De autoria você pode acrescentar, mas não mudar a sequência. Tá? E título também não, porque título você faz citação, né? A referência dos seus dados é pelo título e pela autoria, né? Então é importante não mudar o título. Não mudar o título também. Tá? É por isso, publicou, então, esses dois campos. Mas pode acrescentar autoria caso precise, faltou alguém, não tem problema nenhum. Tá? Então, esse já foi. E esses aqui são os 2 e-mails que vocês recebem automático. Cuidado! Tem 2 e-mails assim, ó, finalizar o processo. Vocês vão receber um e-mail automático falando assim, ó, repositório de dados de pesquisa. Seu conjunto de dados foi enviado para revisão. Revisão, então, ele não foi publicado ainda. Quando ele for publicado, vocês vão receber um segundo e-mail. Seu conjunto de dados foi publicado. Agora sim o DOI está funcionando. Tá bom? Então, são só exemplos que eu coloquei aqui que vocês vão receber. Tá? E-mails automáticos. Curadoria. Então, a gente lá na biblioteca, a gente faz curadoria dos dados de pesquisa? De jeito nenhum. É só de alguns metadados. Tá? E curadoria, sim, é que nós estávamos falando, colocou o resumo da tese. Não pode. A filiação não ficou completa. A gente completa a filiação, mas tem que ter a filiação. A autoridade, está tudo certo. Então, a gente vê
esses campos principais, ver se está tudo dentro das regras, aí a gente publica, tá bom? Recomendação, que é importante. A veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade do depositante, tá? Depositante é responsável pelo que ele depositou. A qualidade dos dados do metadado é de responsabilidade do depositante e do coautores. Tá? Isso aqui é muito importante, gente. A gente, apesar de fazer a curadoria, apesar de a gente estar olhando, a gente não vê arquivo. Eu vejo arquivo quando é tese, dissertação, ou está lá o artigo mesmo publicado, né? Aí eu devolvo. Mas agora, se os seus dados estão certos, eu não tenho conhecimento para isso e não vou fazer isso, não fazemos isso. Isso é de responsabilidade de cada depositante. Tá bom? Acho que... tá. Isso aqui é só uma tela para quem está fazendo tese e dissertação. Então, colocou lá no SIGA, é essa tela que vocês vão ver. Importantíssimo colocar tudo, HTTP, o DOI, inteirinho o endereço. Tá bom? A partir... Pode falar, professora. O que está acontecendo lá? Nós também, né, a DTRI, onde eu trabalho, nós que fazemos a catalogação das teses e dissertações. Nós estamos colocando nos metadados das teses e dissertações catalogadas o DOI. O que está acontecendo? Está chegando o DOI que não é do Redu, mas isso foi antes, quando ainda estava em teste. Tá? Então, não pode, gente, tem que ser o DOI do Redu. E agora as secretarias estão brecando e a PRPG estão brecando isso. Então, tem que ser o DOI do Redu. E a DAC está brecando. Não tem homologação de tese se foi fornecido um DOI que não é do Redu. Então, não pode passar, tá, gente? Tem que ter lá. Os meus dados não, mas meus dados, eu não tenho dados de pesquisa no meu trabalho. Ok, tem a opção não se aplica. Só que tanto para um quanto para outro, quem faz a validação é o orientador. Tá? Vocês vão colocar a informação e quem vai validar se está certo, se está errado, é o orientador. Tá bom? Sua pesquisa não gerou dados. Tá? Sua pesquisa não tem dados de pesquisa. Seu trabalho final não gerou dados. Então, ele não se aplica. Tá? Você não foi lá, você não vai no Redu e colocar qualquer informação para ter o DOI. Isso não vai existir. Se o seu trabalho não gerou dados de pesquisa, você vai vir aqui no SIG e colocar não se aplica. E é isso, gente. Qualquer dúvida, redu@unicamp.br. Como diz a professora, não pode esquecer esse e-mail, que é importantíssimo. Mais importante que isso, só o quê? Como é que é? O IMCA. Eu vou... Obrigada. Agora põe a minha apresentação. Enquanto eu vou falar um pouquinho sobre dados, que houve uma grande demanda por... É isso aí. Muito obrigada. Aí você faz Ctrl L. Deve funcionar. Isso, obrigada. Então, a Alessandra respondeu principalmente algumas dúvidas que nós recebemos na inscrição e muito de problema que tem dado em cadastrar os metadados. Principalmente, tem vários alunos que estão deixando para o último dia a homologação, é ou não é? E aí, tipo, 60 dias depois da defesa, ele diz, eu já fiz tudo, meu texto está aprovado, o orientador está feliz, só falta homologar, e chega lá e tem que pôr o DOI, e não cadastrou, e não tem autorização. Tá?
e uma série de telefonemas e dúvidas. E eu agora vou falar um pouco sobre dados, natureza de dados, que foram várias dúvidas que chegaram. E houve uma série de dúvidas na inscrição sobre, quero aprender mais sobre métodos estatísticos, inteligência artificial, não é aqui. Tá? Não, é só, quer dizer, eu não quero decepcionar ninguém, se houvesse tempo. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o Redu, sobre tipos de dados e outras questões que surgiram, e vou tentar depois. Então, olha aqui, vamos lá. Muita gente, olha, acreditem ou não, várias perguntas que a Alessandra ou eu temos que responder são assim. Mas, então, o que são meus dados? Tá? E porque a pessoa... Então, aqui tem exemplos de dados e perguntas do formulário de inscrição. Me explique mais sobre dados. Então, nós falamos de dados digitais, que tem texto, foto, obviamente, que vocês reconhecem quem é, né? Tem som, tem vídeo, tem diagramas, tem croquis, tem toda uma série de coisas, desde que sejam digitais. Esses são dados produzidos, tá? Não são dados que você usou na sua pesquisa. E agora vem a pergunta que dá uma bala chinesa de gengibre. O que é que esses dados têm em comum? Vocês têm em cima à esquerda um mapa, depois tem um peixe, obviamente que é um peixe, depois, continuando ao direito, uma asa de mosca, depois, na parte de baixo, tem imagens de satélite, é um inseto com uma planta, tem uma planta de café, proteína, borboleta, um mapa de ruído e imagem de radar. O que vocês acham? Quem já assistiu, o André sabe, né? Mas o quê? Bom, são pixels porque eu transformei os dados em imagem para eu colocar aqui. São dados de pesquisas nos quais eu já trabalhei. E está faltando o som de pássaros, está faltando um monte de coisa. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de variedade de tudo. Qualquer coisa produzida como dado em meio digital. E aí, a minha tarefa como produtor de dados é descrevê-los, como a Alessandra falou, para que outros possam encontrar e usar. Então, o que interessa para o Redu? É dado que é produzido. Tem muita pergunta que diz, mas eu usei registros históricos, eu usei dados do IBGE. Se você só usou, fez análise, mas não gerou nada de novo, a sua resposta não se aplica. Se você pegou os dados do IBGE, juntou e produziu uma planilha diferente, esta planilha é dado produzido pela sua pesquisa. Aí você descreve dizendo, é uma planilha de dados produzidos a partir de arquivo A ou B do IBGE. Então, a descrição, que é isso que a Alessandra falou, metadados, isso é obrigatório. Os metadados são obrigatórios, por quê? Agora eu vou falar de mais uma sigla, é a última do dia. F de faca. A de urubu, elefante, não sei, a letra A. I de Inês e R de rato. Fair. E aonde vocês ouviram falar? O que é fair? Um dado é considerado fair, e esse é o vocabulário internacional, se ele é encontrável, que é findable. Acessível. Ele pode ser achado por causa dos metadados, mas eu não consigo pegar o dado. Ou eu não consigo pegar informação sobre o dado. I, interoperável. F-A-I, e R, reusável. Então, no mínimo, os metadados precisam ser encontráveis, acessíveis,
E eles têm que ter padrão para alguém descobrir mais sobre a pesquisa. Certo. E você é obrigado a colocar no REDU, por definição do Conselho Universitário, de todas as reitorias e tudo, os dados. A descrição é obrigatória, os dados não precisam estar no REDU, desde que estejam em outro lugar, ou se estão associados a alguma restrição ética. Por exemplo, dados de pacientes ou dados de espécies em extinção, vídeos de trabalhos em educação com a cara das pessoas. E isso só a pessoa que produziu os dados sabe se pode ou não colocar os dados. Alguma pesquisa que produz patente. Então, na hora de fazer o resumo do conteúdo dos arquivos que vai colocar, ao final do resumo, escreva aquilo que a Alessandra havia escrito. Por razões éticas ou por razões legais, esses dados não podem ser colocados aqui. Fale, contate o autor. E quando alguém for tentar pegar, tem um sinal de e-mail que pode clicar e quem estiver interessado pode conversar com o autor de dados. Já temos vários casos de novos convênios sendo estabelecidos na Unicamp por meio da facilidade de contatar o autor dos dados. Tem, por exemplo, um dos membros da CGDP, professor Marcelo, um aluno dele colocou os dados bem antes da defesa no REDU, e gente de não sei que país contatou eles e fizeram um convênio, porque havia interesse em continuar a colaborar por causa dos dados, antes da tese ser defendida. Tá? E, no caso, nós estamos tendo um outro problema de dados. Eu acabei não dando, acho que eu vou comer a bala chinesa. Dados sensíveis de pesquisa com humanos. Pode ser na área de sociais, pode ser na área da saúde, humanidades, mesmo computação. Toda pesquisa que envolve humanos tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa e as pessoas que participam da pesquisa têm que concordar com um termo de consentimento esclarecido, TCLE, livre, termo de consentimento livre esclarecido, dizendo, eu sei que a pesquisa vai usar meus dados, etc. Então, tem um novo modelo desde 2022 do TCLE Unicamp, em que há uma nova cláusula que diz o seguinte: os dados, desde que anonimizados, podem ficar disponíveis para qualquer pesquisa. Então, nós estamos com o caso de gente que fez uma tese em não sei o quê, usou um TCLE antigo que o orientador tinha lá dos anos 30, e os TCLEs antigos dizem que os dados só podem ser usados naquela pesquisa. Quem aqui já precisou de assinatura de termo de consentimento? Isso. Estou vendo só 2 pessoas, mais talvez. Agora, o novo termo de consentimento permite que os dados podem ser usados para qualquer pesquisa. E o problema, se vocês imaginarem, é o seguinte: eu, médica, estou trabalhando num assunto X, pedi permissão ao Comitê de Ética, tenho meus pacientes que concordaram em participar e assinaram o termo de consentimento antigo, que dizia: os dados só podem ser usados para esta pesquisa.
Passados 2 anos, eu quero estender a pesquisa reusando aqueles dados. Eu não posso. Não sei se vocês sabiam disso. Tem que ir atrás de todo paciente e dizer, estou fazendo uma nova pesquisa, Cirande do Morro, se não são os parentes, senão... Como novo termo de consentimento, os dados podem ser colocados no redor. Bom, e o que são os dados que nós estamos falando? Pode ser um arquivo ou vários arquivos. Então, no Redu, cada vez que você insere alguma coisa, você pode inserir um arquivo ou um conjunto. Uma planilha, um vídeo e 10 mapas. Tudo isso pode ser uma entrada no Redu. A minha pesquisa gerou 100 mapas. Lá vai a pessoa, cadastra, é ou não é, mapa por mapa. 10 páginas pedindo DOI. Aí lá vai, o Redu devolve tudo. Então, pensa bem no trabalho de uma pessoa que teve que cadastrar 100 mapas, um por um, e vai ter que... Aquele trabalho não serviu para nada, porque bastava uma entrada dizendo conjunto de mapas. Tá? Oi. Eu trabalho com pesquisa qualitativa, em que a gente faz entrevistas, né, com as pessoas, sou da área da saúde. Faz entrevistas com, por exemplo, pacientes ou profissionais de saúde, a gente transcreve essas entrevistas, sempre colocando um codinome, né, no lugar do nome do participante. As revistas têm pedido, atualmente, as entrevistas. É uma coisa nova, isso nunca tinha acontecido antes, porque, em geral, a gente manda o artigo para ser submetido com os resultados. E eles têm pedido Eles falam em metadados, por isso que eu me confundi no início, porque ela falou em metadados, quando eu pedi maiores informações, ele disse que queria o conjunto das entrevistas. Não, desculpe, olha, você pega um conjunto de entrevistas e todas associadas à mesma pesquisa. Sim. O que eu colocaria no Redu, no seu caso? O formulário em branco. Tá? 2, todas as pesquisas respondidas com o cuidado que você toma de anonimizar. Sim. Coloca tudo numa pasta, que é o que eu vou... Zipa. A pasta e tasca não é científico. Insere no Redu com um título adequado. Certo. E uma descrição adequada. Agora, tome cuidado que depende do termo de consentimento, tá certo? E também de ter anonimizado. Não, claro, isso a gente E aí você passa para essas revistas o DOI do Redu. Isso está sendo aceito por 1000% das revistas. Tá, então as gravações não, assim as transcrições. As transcrições zipadas. As gravações você também pode colocar. Mas acho que não é necessário. Não, mas imagino. É o que você achar melhor. Você pode colocar, por exemplo, uma pasta com gravação, transcrição, cada zipar tudo junto. Certo. Não deixe... Já vou falar nisso, senão eu estou me antecipando, eu fico nervosa. Tá? Tá certo. Então, o título dos arquivos é o que ela já falou, descrição do conteúdo e palavra-chave. E planeja, por favor, antes de começar, alguém me chamou a atenção há alguns anos, professor da Química. É mais fácil cadastrar dados no Redu do que inserir uma publicação no Lattes. Pede-se menos informação. Tá? A única coisa é que quando você põe no Lattes, às vezes tem que pôr o DOI e já vem tudo automático. Então, exemplos de dados para
Só para vocês terem ideia. Então, são curvas de pontos ao longo do tempo, são séries temporais, vídeos, fotos, croquis, especificação 3D. A minha tese foi feita especificando próteses ou alguma peça para um aparelho. Como é que eu vou enfiar a peça no redu? Não, você coloca a especificação 3D. Tá? Nas exatas, também, séries temporais, tabelas, vídeos. Aqui eu peguei de baixo da química, é uma fórmula química que você bolou, coloca essa fórmula no redu, porque é dado que você criou. Nas humanas, que é onde tem a maior parte de dúvidas, olha lá a tua pergunta. Você coloca questionários, um texto histórico anotado. Eu fui na Torre do Tombo, eu fui na Biblioteca Nacional, peguei um texto histórico, estudei e fiz uma tese. O texto é dado da sua tese, é dado não produzido. Agora, se você pegou o texto histórico e anotou informações sobre ele para ajudar outros a entenderem, isso é dado que resulta da sua tese. Tá? Dados qualitativos, entrevistas, fotos e assim por diante. Das biológicas, então hoje nós vimos sequência de DNA, hoje de manhã. No IB, essas duas imagens de baixo eu tirei de uma tese do IB. O que é a primeira? A primeira, sei lá, a mais da direita. É uma marca de dente. E a da esquerda é uma pegada de uma tese que trabalhou sobre determinados felinos, eu acho que era a onça, e o autor daquele estudo, já tem vários anos, ele nunca viu aquele bicho específico, aquele conjunto de bichos. O que é que ele viu? E pegou ruídos, relatos de fazendeiros ou lavradores que tinham visto o bicho. Isso tudo ele que produziu. Marca de dentada, DNA de saliva. E, a partir desses dados que ele produziu, ele conseguiu descrever como era o animal. Então, você precisa colocar uma entrada de uma dentada, uma entrada de uma pegada, uma outra do DNA. Não, você coloca os vários arquivos com nomes adequados numa única entrada do redu. Que nome você daria, que título você daria por uma entrada no redu que tem marca de dente, pegada, gravação à noite e relatos de quem viu? Qual seria o título deste conjunto de dados? Quem quer sugerir? Não, mas isso não vai pegar a identidade de um bicho. Quem estiver procurando, não. Você tem que pensar assim. O quê? Inventa. O que ela falou? O que vocês têm que descrever é algo que depois, ao se buscar na web, quem tem interesse sobre aquele animal, ou, por exemplo, quem tem interesse em estudar pegadas ou marcas de dente. Então, você pode chamar indicadores indiretos sobre a existência do bicho tal. Põe entre parênteses pegadas, gritos, o que seja. É algo que, com o título e mais as palavras-chave, permita que alguém interessado naquele conteúdo ache. E aí você descreve. Então, duvido muito que a tese tenha dito indicadores de pegada do animal. Não. Era observações sobre, sei lá quem, um bicho, tá? Em determinado lugar. Tudo bem? Então, pensem.
em como atrair o leitor. Não é com fake news, hein? Pensem bem. É um título do arquivo que ou você colocou, ou que pelo menos você tem. E se alguém quiser saber mais, vai contatar você ou o responsável pela pesquisa. Aí, então, de novo, que título dá para o arquivo, para um conjunto de artigos, como descrever, se muitos arquivos, você vai colocar tudo junto, coloca um leia-me. Porque senão alguém que vai lá vai dizer, bom, e uma pegada, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo? Não sei. Vou ter uma pequena instrução para quem for naquela entrada do reduto saber que dados são. Compactar, sempre compactar as pastas com o zip, antes de inserir, porque se você colocar pasta sem compactar, o Redu extrai tudo da pasta. Então, nós temos casos de dentro do Redu, alguém abre e tem 200 arquivos. E o que é isso? Ninguém sabe. Porque um se chama arquivo 1.dot, arquivo 2.txt, arquivo 3.jpg e vai adiante. Estava tudo numa pasta, o Redu descompactou. O Redu extraiu. Compacte. Então, olha aqui, isso aqui são exemplos que eu inventei. Que título vocês acham que é o melhor para um arquivo? Dados da minha tese, nós já tivemos casos. Há bastante, vejam bem. Dados da tese, e tem o título da tese, não ajuda em nada. Aí vem algo mais poético, né? Pode ser. Eu gostei porque é meu nome, né? Ou, quer dizer, um dos últimos dois. Eu prefiro o último, que é mais preciso. Tá? Pode ser relatos, pode ser fotos de sonhos. Você já pode começar a colocar no título que tem lá dentro. E eu posso divulgar, isso aqui eu já falei, anonimizar, não se aplica, isso tudo o Alessandro já falou. Aí vem, nós agora vamos a um programa de computador de receita de organizar arquivo. Eu chamo de receita básica. Certo? Todo mundo que já cozinhou, mesmo sem cozinhar, sabe que um bolo tem ovo, água, leite, farinha e açúcar. Receita básica, misture tudo, coloque no forno e reze, né? E essa é a receita básica. Aí, se for chocolate, adicione chocolate à receita básica. Então, qual é a receita básica? O arquivo tem que ter um nome adequado, que dá ideia do que tem lá dentro. Estou falando de um arquivo. Se for uma tabela, é muito comum as pessoas, ao criarem tabelas, colocar nomes dos campos que nada tem a ver com o conteúdo. Vocês já viram isso ou não? Nome 1, nome 2, aí coloca o nome do namorado. Eu já vi de tudo, né? Por quê? Porque você tem que pensar, não é em você que sabe o que é aquilo. Você tem que pensar em quem vai reusar. Não pense em vocês, assim como se você é autor de um livro. Quem vai na livraria comprar o livro, não espera que você esteja na estante explicando o livro, certo? Então, faz de conta que você vai estar explicando o seu arquivo para quem vai pegar. Não esquece, cadastrar os metadados, blá, 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 tá bom? Então, se é um arquivo único, se são vários arquivos, na verdade, se são 3, não precisa ser pasta. Mas se são muitos, 10, 15, é melhor colocar numa pasta zipada, porque é mais fácil de baixar. Então, cada arquivo individual trata como uma receita básica. Ele tem um nome,
E você aí, você pode, por exemplo, organizar por data, por tipo, o que seja, colocar numa pasta, zipar a pasta e cadastra a pasta no Redu. Além de colocar a pasta, coloque também um leia-me, que vai dizer, olha, o conteúdo dessa pasta é isso, assim, assim. Tá? Alternativamente, o Redu tem um campo para isso, mas eu sempre fiz o leia-me. Então, quem vai buscar não vai olhar o resto. E se você tiver um monte de pastas? Por exemplo, você tem arquivos de entrevista, você tem arquivos de fotos dos entrevistados, que eu não deve divulgar, né? Mas depende. Se cada conjunto é uma parte independente da pesquisa, você pode cadastrar separado cada um. Então, por exemplo, uma parte da minha pesquisa é produzir mapas e deu uma publicação. A outra parte é descrever e entrevistar as pessoas que moram na região dos mapas. Pode ser separado ou junto. É você que vai decidir. Nós temos, volta e meia, perguntas de gente que pergunta para a gente: será que eu queria uma entrada, duas entradas, várias entradas do Redu? A resposta é: depende. E nunca esquecer do leia-me. Eu estou acabando aqui o que eu tinha preparado. Aqui é um segredo que ninguém sabe. Será que dá para entrar na internet? Deve dar, né? Como é que eu entro na internet aqui? Você pode me ajudar? Porque eu faço computação, então essas coisas eu não sei. E também não sei imprimir. Sem impressora nunca funciona. Isso. Não, agora eu sei, se eu conseguir enxergar o teclado. Tem que falar o tamanho dos arquivos. O tamanho dos arquivos. O Redu, ele aceita 4 gigas de cada arquivo. Tá? Hoje nós estamos com um processo, né, de dados maiores, mas aí tem que passar também pela aprovação da CGDP, e aí a gente manda como proceder. Tá? Mas é 4 GB cada arquivo, não é cada dataset, tá, gente? É cada arquivo, tá bom? Então, tem gente que tem 50 mapas de 2 GB. Tudo bem, porque cada arquivo é um mapa. Tem gente que tem um arquivo único de 500 GB. Aí, envia um e-mail para redu@unicamp.br, que a gente ajuda. Então, agora é um segredo, que eu só vou mostrar para vocês, pena está sendo gravado, senão vocês podiam cobrar a consultoria. Nós temos, e isso vai ser realocado em algum outro lugar, tutoriais, vídeos, manuais e perguntas, passo a passo no Redu. Então, eu vou só mostrar onde estão as perguntas. Escrevam. Vamos ver se eu vou acertar. Ih, olha só o que tu fez aqui. Não, pode deixar. Ó, TRT, ponto. Cadê o ponto? Aqui. Unicamp, ponto, BR, branco. Saque. Não, não é isso. Não, mas era melhor falar. Bom, tudo bem. E aí, mas cadê? É o primeiro. Perguntas frequentes. Aqui.
Quem é o responsável pelas informações? Todos os dados do Redu são públicos? Ai, desculpe, tem que gravar. Isso aqui resume perguntas enviadas ao longo de 3 anos. Nós vamos continuar perguntando, mas essa sessão aqui é nova, de setembro, outubro do ano passado. Procedimentos no Redu para homologação de tese de dissertações. O que é um DOI, blá, 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 blá. Então, já está tudo descrito. Tá? E é fácil achar com aquele segredo que eu ensinei. Que horas são? Dúvidas, porque o que nós podemos fazer agora é uma mini demonstração para quem quiser. Alguém quer? Diz que não, diz que não. Ó, tem gente que diz que sim. Tá? Mas antes disso, dúvidas. Oi. Para quem tem orientadora que está próxima de aposentar, tem alguma coisa para colocar suplente que seja do grupo de pesquisa? Não, por enquanto a regra é orientador. Tá? Assim, então, porque, de qualquer na hora que maneira, aposentar- veja bem, o orientador mantém o e-mail. Tá? Na Unicamp até morrer. Depois de morto, eu não sei o que acontece. Mas não conta que eu não sei, porque aqui o pessoal do Redu sabe tudo. Pronto. Eita ferro. Demora, pessoal. Posso talvez aumentar. Ele está pensando se o Redu existe. Com sorte, não está no ar e acabou a demonstração. Nossa. A última vez que isso aconteceu comigo, eu precisei colocar um www manualmente. E entrou. Foi em aula, inclusive. Eu duvido. Não, eu não vou dizer que duvido. Você diz HTTP. É só o www. Olha só. Ok, não entrou. Vocês podem dizer que é o efeito demonstração. Eu faço, Dani. Você está conseguindo entrar? Então vem cá apresentar. Você- Tem, Dani. Outro navegador. E já entrou por algum... entra do Unicamp BR. Agora, puxa vida, obrigada. Então, aí eu vou no login. Aí, notem, está dando para ver meu mouse? É porque eu não consigo ver, então é complicado. Clica, esquece tudo que está lá em cima, é o que a Alessandra falou. Entrar. Login. E aí, eu não sou nenhuma dessas pessoas. Dava vontade de entrar para ver se eles deixaram a senha deles, né? Fazer login.
sua, é fácil, fácil. Agora não precisa isso. Ó, ninguém lê a senha, hein, bom? Confirme que é você. Bom, eu vou confirmar. Tem certeza? Não, eu não quero nada disso. Continuar com, sei lá, eu não sei o que eu faço. Ó, continuar como Volta e vai no outro. Isso, usar sem conta. Pronto. Feito. É super fácil. Bom, agora, olha só, eu estou como sendo, vejam aqui, por exemplo, 2 de junho, depois, puxa, alguém estava trabalhando domingo. Ah, não, foi ontem, né? Olha o título do arquivo: créditos de descarbonização gerados com a produção de etanol. A citação. Então, quando você for escrever sua tese, ou quando você estiver escrevendo um artigo, você, em vez de colocar informação sobre os dados como nota de rodapé, que é muito comum, você coloca como citação. E esta é a citação para colocar. Então, aqui tem o título, autores, o DOI, onde que está. V1 é a primeira opção. Tá? E aqui tem a descrição, vou botar aqui só de fofoca. Olha o resumo, planilhas com os dados, cálculos e análise segundo os métodos e séries temporais. São 3 arquivos com blá, blá, blá. Isto é uma descrição dos arquivos, não é uma publicação. Tá certo? Assuntos, palavra-chave, publicações associadas, tá? Estes dados e nota ao final. Esses dados são usados na tese de doutorado sob o título. Isso tem um lugar, inclusive, para colocar o título da tese. Mas estão vendo? E aqui, olha, os arquivos, dados agro, dados CBio, dados Indusina. O que teria faltado aqui é um leia-me, mas estão descritos aqui em cima. E vocês podem, se vocês estão procurando, há mais metadados aqui. Data, autores, contato, palavra-chave, publicações associadas, CAPES, número do processo, quem que depositou, etc. e tal. Tá bom? Agora, isso aqui, inclusive, eu vou fazer uma outra coisa. Aí, vamos tomara que dê certo. Todo mundo aqui se concentrando para me ajudar. Meta buscador. Não, mas não é isso. É meta buscador, eu sou digital, eu sou DR. É que eu tive preguiça. Tá? De digitar tudo. Ai, não, eu tive preguiça, não. Eu nunca tenho preguiça. Meta buscador. Pronto. USP. Digital. Pronto, vamos ver se é isso. USP.br. Ah, meu Deus do céu. Por favor, continue. Obrigada. Não, agora. Tenham paciência com a velha. Não é.
depois eu desisto. Aí você, dever de casa. Não é nada disso. Não, deixa pra lá. Só ver se é essa aqui. Dita para mim, dita para mim. Dita. Ponto. Pois é. Não era isso que eu tinha dito? Ah, você vai ganhar uma bala. Bom. Este é o concentrador de dados, de metadados da UFSCar, Unifesp, USP, Unesp, ITA, que não tem nada no momento, UFABC, Unicamp, Embrapa, e mais para dados Covid, Grupo Fleury, Sírio-Libanês, Albert Einstein, ainda está faltando o HC da USP. E aqui vocês têm, então, aqui vocês têm metadados dos dados dos repositórios, dos reduces de todas essas instituições. E aqui é Embrapa Nacional, tá certo? E aí, se vocês forem aqui em Unicamp, repositório de dados da Unicamp, que tem os autores mais recentes, mais comuns, assim por diante. Isso é quem está de fora da Unicamp, ou que está fora do Brasil. E aí tem aqui todos os conjuntos de dados cujos metadados foram publicados. Agora eu vou clicar aqui, farinha de broto de bambu. Pronto. Aqui são os metadados, tá? E cadê o DOI? Aqui. Entrei no Redu. Então, isso é uma forma, você pode, inclusive, usar um metabuscador, se você estiver de fora, para palavra-chave, para um monte de coisa. E você pode, então, buscar em qualquer lugar do mundo, usando esta interface para aquela constelação de entidades. E tenho aqui caindo broto de bambu, tá bom? Então, e aí, eu gostei disso, vou enviar um e-mail para os autores. Pronto. Está sendo enviado por mim, mas que não sei quem que está cadastrado como autor. Querido autor, quero os seus dados. Isso é a visão de fora, tá? E é assim que a gente consegue saber de fora o que tem na Unicamp. Agora, vamos aqui, eu estou dentro e me loguei, tá? Então, logada, eu vou escolher, por exemplo, biométricas. Vou cadastrar um novo conjunto de dados. Lembra o que a Alessandra falou? Primeiro, clique na área. E aqui, ó, já aparece, está dando para ler? Some o junte dados. New Dataset. E agora está aqui. Qual é o título do meu arquivo? Ai, obrigada. Que chique. Dados de... Não, vamos colocar aqui... genoma de professores da Unicamp. Pronto. Se esses dados estiverem em algum outro lugar, eu coloco aqui esse lugar, é o URL. Autor. Aí lá vou eu.
Silva, qualquer coisa, Joaninha. Ai, está errado. Qualquer coisa. Porque eu sou uma pessoa preguiçosa e eu sei que isso é para constar, quem é que vai procurar? Bate no Redu, é tudo devolvido, viu? Tem muita gente que erra o próprio nome. Estou falando sério. A filiação a Instituto de Computação. Pronto. E assim, a única... o mais, eu quero juntar. Outro autor. Orientador, vírgula, meu. E a filiação... Bom, não vai dar certo, concorda? Vamos colocar de novo o Instituto de... se eu estou errando, vai ser devolvido. Vai ser devolvido. Não se preocupem que o aluno vai ficar desesperado. Mas é minha colocação, eu estou com uma viagem para o exterior, eu ganhei um prêmio de 100 bilhões de reais. Paciência. Aprenda a digitar seu nome. Mas vocês estão vendo, não é difícil, tem que saber o próprio nome e onde está. E o nome do orientador. Contato já apareceu, graças a Deus. E o e-mail de contato, aqui tem que ser o e-mail do orientador, tá certo? Então, aqui é orientador. E o e-mail é meuorienta@gmail.com. Não vai ser aceito. Tem que ser um institucional. Eu estou fazendo tudo errado para vocês não fazerem igual. Descrição. Conjunto de arquivos de genoma de docentes da Unicamp, extraído... vocês sabem que eu estou sabendo que está errado, mas tudo bem. A força, certo? Durante o período do Love Data Day 2020 e 25. Tá? E isso não é suficiente, mas é uma descrição do conteúdo. A data não é obrigatório. Assuntos. A astronomia e química. Depois eu vou submeter. Vai ser deletado. Mas então, isso aqui naturalmente não é para brincar, tá bom? Por que eu estou brincando? Para vocês prestarem atenção. Aqui, por exemplo, associado a uma publicação, que eu posso colocar citação, a uma tese, não é obrigatório. Notes. Aqui você pode, em geral, quando se diz os dados não estão disponíveis, por razões éticas ou legais, é melhor colocar no resumo. Aí, informação, agência de fomento XXYY, quer dizer, se não tiver nenhuma, escreve none, e aqui coloca 00. Tá bom? E aí, pronto, eu estou satisfeita, vou escrever Save Dataset. Olha só, teve algum erro. O que ele diz aqui, hein? Que tem alguma coisa que precisa preencher. O que será? Alguém chegou a ver o que era? Foi um troço que eu pulei, eu sei que eu pulei. Palavra-chave. Olha só! Palavra-chave. Então, o que eu coloco? Se eu colocar Unicamp, docentes, genomas estranhos. Pronto. Mais um. Cadeia. DNA. E assim por diante. Coisas que chamem a atenção. E esqueci de dizer o quê? Os dados estão de acordo com a LGPD. E o projeto que gerou os dados foi aprovado pelo Comitê de Ética. Aí, eu que estou fazendo isso, eu disse, eu vou enganar o sistema.
eu vou dizer que é assim. É mentira, eu não fiz nada disso, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu nem sei o que é uma LGPD, mas os dados estão de acordo. O que vai acontecer é que a Unicamp vai acreditar. Ninguém vai atrás de ninguém para saber se os dados são aqui. Agora, volta e meia, Alessandra, Redu, vê que as pessoas estão colocando dados inteirinhos de arquivos com fotos, com nomes, com identidade, CPF, declaração do imposto de renda, tudo de uma pessoa. Aí devolve, não pode, não pode. Ah, mas eu quero. Não, meu orientador mandou. A gente duvida que o orientador tenha mandado. Né? Em último caso, pede para o orientador falar com a gente. Não pode. Tá? E aí coloca Save Dataset. Ainda, agora ficou verde. E aqui está escrito Draft. E aqui está escrito Unpublished. Eu já tenho aqui a citação de referência bibliográfica, sendo que, note, ainda é Draft Version. Então, tem um DOI que não serve para nada, é um DOI preliminar, que, quando eu submeter, esses dados vão ser verificados e eu, que submeti, vou receber várias mensagens. Tem gente que já trocou mensagem com a Alessandra e o pessoal da biblioteca 4 vezes. E algumas vezes, por exemplo, eu já liguei para o orientador. A semana passada eu liguei para a Secretaria de Pós-Graduação de uma unidade, porque o pessoal da Secretaria não entendia muito bem o que podia ser feito via Redu. Queria obrigar DOI, e eu disse, olha, se não tem dados, ao homologar, escreve que não tem dados. Tá bom? Então, aqui, e eu depois, eu posso upload the files e posso buscar com drag and drop arquivos aqui, os arquivos zipados, as pastas e o Leia-me. Então, qual foi o trabalho que eu tive? Eu que estou fazendo isso, eu tive que primeiro pensar num título, pensar num resumo, pensar em palavras-chave. Isso é o trabalho do Redu. Agora, o trabalho dos arquivos é imenso. Mas isso você tem, quer você coloque no Redu ou não. E aqui eu vou sair antes de submeter, porque senão eu serei assassinada pelo pessoal da biblioteca. Agora, depois alguém que entende computação me garanta que as minhas credenciais não ficaram aqui. Deixa eu colocar aqui Gmail, para ver se eu vou entrar no meu e-mail. Ah! Não vai, não? Eu não sei. Mas deu para ver tudo que ela falou, muito rapidinho. Dúvidas? Aonde? Eu não estou enxergando. Você tem certeza que eu saí daqui? Você verifica para mim? Eu tenho muitos arquivos TXT, que são os meus dados, mas eu faço um tratamento deles e gero imagens. Mas eu não sei se só os arquivos TXT seria útil para alguém sem o tratamento. Eu tenho que colocar tudo, tanto... Mas as imagens, quer dizer, o que é o arquivo TXT? Ele descreve a imagem? Eu coleto dados no laboratório em arquivos TXT, colunas, e faço plots, figuras, mapas. É mais simples, quer dizer, ocupa menos espaço. Você colocar apenas os TXT e não leia-me, você descreve o que fazer com aquilo. Certo. Podendo, quer dizer, com ponteiro para algum algoritmo, com código,
E, se você quiser, se não tiver muitos, tipo 100, 150, 200, se for 2 ou 3, eu não estou dizendo que 2 ou 3 não tem qualidade. A qualidade é do trabalho e não do volume. Você pode colocar, por exemplo, o nome de cada imagem, um plot 1 e TXT 1 associado ao plot 1. E no Leia-me, você pode, além de dizer imagens e texto, você faz uma tabelinha em que cada linha diga os nomes dos arquivos e o que eles fazem. Tá? E eu também escrevo alguns scripts para analisar esses dados. E aí eu coloco eles também? Pode colocar os scripts. Ok. Mas, idealmente, tudo junto. Porque se você colocar o script numa entrada, os textos no outro, os plots no outro, vai ficar, ninguém vai achar. Em geral, as imagens para as quais você tem o TXT e você diz, olha, eu usei esse TXT como entrada de um Excel, fiz um plot como entrada do seguinte código. Tá? Às vezes é mais simples, desde que a sua pesquisa com isso seja reprodutível. Ok, obrigado. Mas depende, na verdade, depende do que você considera o mais adequado ou suficiente para descrever. Tem muitas, por exemplo, o William, hoje de manhã, falou de simulações que levam milhões de horas, mas produzem terabytes. Não cabe no Redu. Tá? Então, você pode colocar só o código da simulação que aponta para onde estão os terabytes resultantes. Então, ok? Quem é a próxima? Diz que era 2 mãos ali. Professora, boa tarde. Boa tarde. Todos os dados produzidos aqui na Unicamp precisam estar necessariamente no Redu? Não. O que precisa estar no Redu é a catalogação, são os metadados. Todos? Tá? Todos. Você pode dizer assim, mas a minha tese é protegida por sigilo, algum tipo de sigilo. Tá? Mas você pode, no título, por exemplo, você pediu uma patente, tá? Você pode colocar como título dados associados à patente tal no assunto tal. Descrição. Dados textuais e de imagem associados ao pedido de patente tal, que não podem ser inseridos no Redu por razões de propriedade intelectual. Para maiores dúvidas, contatar o autor. Então, esse é o exemplo. Ou, como tem casos não aqui, mas eu já vi nos Estados Unidos, esse estudo trabalhou com 5 pacientes, ou 20 pacientes. Por razões de sigilo, pelo número pequeno de pessoas, esses dados não podem ser divulgados. Ainda que você tire o nome, a idade, o peso, a cor da pele, não sei o quê, vai sobrar o quê? O número de dentes? Ainda assim, pode ser que o número de dentes identifique um paciente. Tá? Então, você simplesmente não coloca os dados e, ainda que anonimizados, a pessoa que está colocando considera que, por alguma razão, a anonimização lá só vai dar um arquivo vazio. Tá bom? Obrigada. Nada. Aliás, a razão de tudo é porque tem o DOI, o identificador do Redu, que ajuda a preservar a autoria dos dados. Caso alguém roubar seus dados, você pode, se o dado estiver no Redu, provar quando foi depositado, por quem a descrição. É tipo, você evita plágio de dados cadastrando no Redu. E dá autoria para a Unicamp, que aumenta a reputação mundial da Unicamp, e
aumenta também a sua reputação, porque você vai ser citada pelos dados que produz. Tudo bem. Então, eu não sei para quem eu prometi uma bala. E está aqui uma bala de gengibre. Eu agradeço muito. Então, o que vocês aprenderam hoje? Vamos ver, valendo uma bala. Valendo nota 10. Qual é a sigla mais importante da humanidade? Isso. Logo depois. Redu. Em terceiro lugar, vocês aprenderam FAIR, tá? Para quem não sabe, é bom para esnobar. Alguém está falando, porque meu dado é isso, meu dado é aquilo. Seus dados são FAIR. Aí a pessoa vai cair dura. Vai dizer, eles são justos, eles são equânimes, eles são... Não, nem sei o que é isso. Tá? Eu aprendi isso em 2016 e eu estava achando aquilo tudo muito estranho. O que é um dado FAIR? E agora, todo mundo diz, estando no Redu, não é que o dado é FAIR, mas a gente zela para que a descrição dos dados seja FAIR. E a última coisa que eu quis dizer é que a Alessandra já enfatizou, é que você pode... Eu não deveria dizer isso. Mas, enfim, pessoas não bem intencionadas, ou que estão com pressa, ou que seja, podem dizer, eu segui todos os passos, eu obedeci a LGPD, que é a privacidade dos dados, mas todo arquivo tem tudo, absolutamente tudo, de todo mundo. Passei pelo comitê de ética. O que acontece se alguém for usar aquele conjunto de dados e se descobrir que você violou alguma coisa? A pessoa pode entrar com um processo contra você e a Unicamp. Tá? E, imediatamente, geram... E você quem? Os corresponsáveis pelo depósito dos dados. O aluno é o orientador. O orientador vai dizer, eu, hein? Não, eu, hein? Não, senhor. Ou não, senhora. Né? Quando os dados foram depositados, você recebeu avisos por e-mail, tá? E mais ainda, na homologação, você concordou que aquele DOI dos dados e o que estava escrito lá é verdade. Então, orientadores são corresponsáveis. Tá? Pensem nisso. Ainda não chegamos no nível europeu, que já tem entidades e pessoas sendo processadas por uso ou publicação ilegal de dados, mas já temos casos no Brasil de instituições, ainda não universidades que eu saiba, já sendo processadas por violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Professora? Oi. Só uma coisa. Quando são teses e dissertações, nós damos permissão para o orientador fazer modificação no dataset, mesmo o aluno tendo depositado. Porque só quem deposita pode fazer alteração. No caso de teses e dissertações, o orientador, a gente dá permissão para ele fazer modificações também. Tá? Então, ele é responsável, sim. Então, não é só o aluno, não. Tá bom? Acabou, pessoal. Acabou. Love Data Day. Ano que vem, na mesma... Agora eu vou mostrar a minha idade. Na mesma Bate-Caverna. Quem não sabe o que é isso, pergunta para os menos jovens. 12 de junho, Dia dos Namorados, do ano que vem. Love Data Day 2026.